Hoje a gente começa um novo módulo, dessa vez para PM Ceará e PM Paraíba, né? Vocês que estão acostumados com a banca CESP, tem agora uma alteração, porque a banca é FGV. Primeiro, conteúdos de gramática são iguais. Eu já olhei os editais da Paraíba, já olhei os editais do Ceará e fiz um só, porque é tudo igual. Eu só fiz ajeitar a ordem, tá? Serve, veja, o problema sabe o que é? Problema entre aspas, a banca muda os nomes, tá? Tem banca que chama interpretação e compreensão de texto, que é como a gente fala, do jeito normal. Tem banca que bota assim, inferência textual, mesma coisa, ela só troca o nome. Pronto, quer um exemplo? PMPE, pontuação, para dizer pontuação ela bota efeitos do sentido decorrentes do emprego expressivo do sinal de pontuação, para dizer pontuação. Então ela muda o nome só. E a ordem, principalmente no Ceará, veio bem bagunçada, que eles botaram bem misturado assim, você vê o nome pronome 3 vezes no edital, não tem necessidade disso. Tá? Então tem uma mistura aí que a banca fez de ordem no edital, que a gente vai fazer do jeito que a gente já fazia, seguindo uma ordem que é mais, digamos assim, fácil ou menos difícil de aprender, porque vai seguir a lógica da gramática, começar com os assuntos básicos e ir para os mais avançados. A banca FGV tem uma fama muito grande de trazer muitas questões de interpretação de texto, o que atualmente deu uma certa, entre aspas, alterada, porque ela começou colocando um pouco mais de gramática. CESP gosta de dividir, meio a meio. Metade de interpretação, metade de gramática. E a FGV colocava muita interpretação, pouca gramática. Atualmente começou trazendo um pouco mais de gramática também, tá? Só que interpretação, eu estou agora, já faz um tempinho, colocando interpretação no final, que vocês viram, a gente fez uma revisão na sexta, onde eu só falei de interpretação. E foi o suficiente para ajudar na prova, né? Porque não tem regra. Então a gente vai, só que em vez de eu começar com a interpretação, já que não leva tempo para aprender porque não tem regra, a gente vai ver interpretação no final. Tá? E começar com gramática, como sempre, porque é o que tem mais regra, é o que leva mais tempo para você aprender. Então, nada adianta aqui eu gastar nosso tempo, já que tem, vamos dizer assim, de 20 questões você encontrou 15 de interpretação de texto. Mas me diga uma regra que você conhece de interpretação? Não tem. Por mais que a gente faça questão, porque interpretação é prática e leitura, por mais que a gente faça questão, na prova vai ter outro texto de outro autor que tem outra opinião. Então a gente vai somente se preparar praticando, não tem regra, tá? Gramática tem, e por isso a gente começa com ela, porque leva mais tempo para vocês aprenderem. E aí, eu tenho costumado começar com a parte de semântica, que é uma parte de gramática que envolve sentidos, né? Porque na gramática a gente tem 3 partes que são as mais cobradas. Não são as únicas, mas são as mais. Morfologia, sintaxe e semântica. A gramática não se divide só nessas 3, tá? Mas essas 3 são as mais cobradas porque é de onde se extrai o maior número de questões. A gente tem a fonologia, tem a estilística, que estuda figuras de linguagem, vícios de linguagem, que inclusive é um assunto que quase nunca cai, só que nesse concurso daí vai cair, né? A PMPE também traz, mas a maioria dos concursos não. Enfim, esses são os 3 blocos maiores e mais cobrados. Na verdade, desses 3 aqui, 2 são blocos gramaticais, morfologia e sintaxe. A semântica estuda o sentido. Então não tem ali regras de gramática, estuda o sentido. Por que é que esses 3 são os mais cobrados? Todo mundo aqui já viu o modelo de questão reescritura de frases, né? O edital traz um tópico sobre isso. Reescritura não é um assunto. A banca vai sugerir que um pedaço do texto seja reescrito, ou ela mesma faz essa reescritura e pergunta a você se houve alteração semântica ou gramatical. Alteração gramatical é o quê? Algum ajuste que terá que ser feito ou não nessa parte aqui, principalmente. Tá? Quando ela diz assim, haverá prejuízo gramatical? Ela quer saber, do ponto de vista da norma culta, da gramática, isso ficou certo ou teve prejuízo ou está errado? Desrespeitou alguma regra da gramática? Regra essa que você pode ver aqui. Pode ser um verbo, tá aqui dentro. Pode ser pronome, pode ser conjunção. Pode ser algum erro de concordância, de regência, de crase, está aqui. Pode ser algum erro de sujeito, predicado, enfim, tudo isso é aqui. Tá? Então, normalmente a parte gramatical vai ser aqui, a parte semântica é essa daí. Semântica, que estuda o sentido, que não tem regra, não tem que seguir uma ordem para a gente estudar. Eu posso estudar semântica hoje, posso estudar na última aula. Não tem que seguir um padrão, uma ordem, porque não é um assunto que vai servir assim como dependência. Mas eu gosto de começar com semântica na primeira aula, porque todas as questões de gramática, não, todas é exagero, mas a maioria delas vai sempre perguntar se houve alteração no sentido, né? Então é interessante conhecermos essa parte aqui. Inclusive porque aqui tem um assunto que algumas gramáticas trazem dentro de ortografia, outras dentro de semântica, e eu
também prefiro fazer assim, que são palavras ou expressões semelhantes na língua portuguesa. No concurso de Alagoas, inclusive, não veio, mas a FGV trouxe no concurso da Polícia Civil do Ceará. E você diz assim, o que é que tem a ver? Desculpa, Ceará não, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Você vai dizer, mas é diferente, porque é civil e é militar. É a mesma banca, o que importa pra gente é isso. Sendo civil, que é nível superior, a gente deveria achar o quê? Então não vai cair, porque esse assunto é simples e caiu. Uma questão perguntando de mal com U e mal com L, caiu. A FGV cobrou no concurso desse ano, está com uns 2 meses, eu acho, 1 mês e meio, tá? Da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então isso cai sim. Então é com essa parte que a gente vai começar. Tem alguns conceitos que eu vou passar aqui, teóricos, nomenclaturas que a banca vai usar ou não vai usar, mas você tem que saber que é disso que ela está falando. E eu vou começar com esses conceitos aqui, até depois a gente seguir. Vou pedir para Paulo colocar o slide daqui a pouco, com essas palavras ou expressões semelhantes, tá? Tô com medo desse negócio arrancado aí. Deixa pendurado aqui. Se eu não pisar nesse microfone aqui. Vou escrever. Não, mas é porque eu vou falando e escrevendo, entendeu? Essa parte aqui é tranquilinha, dá pra fazer aqui. Conceitos de semântica. Sinônimos e antônimos para começar. Não vou dizer para vocês que vai aparecer uma questão usando esses nomes, porque embora isso seja cobrado, elas não costumam colocar os nomes assim. Podem? Claro que sim, por que não? Mas não costumam. Elas perguntam assim. Se você souber o que é sinônimo, você vai reconhecer. Sinônimo são palavras ou expressões semelhantes. Semelhantes em quê? Não é na escrita, é no sentido, tá? Quando eu falo belo e bonito, são palavras diferentes, mas o significado não é igual? Não, mesmo, não é semelhante? Então, isso aqui é sinônimo. E aí, quando uma questão cai com isso aqui, a banca pergunta ou pede para que você assinale a alternativa que contém expressões semelhantes. Ou pergunta ainda assim, a troca desse termo por esse faz com que haja equivalência de sentido? Se o sentido se equivale, então é sinônimo, tá? Sinônimos. Falei aí de belo e bonito, vou colocar já aqui, belo, bonito. Casa e residência são expressões que têm valor semântico equivalente, tá? Podem ser palavras, podem ser expressões, desde que o sentido se equivalha, você tem sinônimos ali. Já os antônimos têm sentidos opostos. Cuidado aqui com essa parte. Não são sentidos diferentes apenas, são sentidos opostos. Por quê? Tudo que é oposto é diferente, mas nem tudo que é diferente é oposto. Quer um exemplo? PMPE 2016 ou 2018, não lembro. Trouxe uma questão em que a banca pedia para você assinalar a alternativa que contivesse expressões com valores semânticos opostos. Ela não dizia antônimo, mas se é oposto tem que ser antônimo. E muita gente errou porque marcou uma questão que trazia lá a expressão hospital público e escola pública. Hospital e escola são diferentes, mas são opostos? Se eu falar para você, já vou colocar como exemplo aqui de antônimo. Se eu falar para você, qual é o contrário de dia? Qual é o contrário de cedo? Qual é o contrário de escola? Alguém vai dizer que é hospital? Não, tá vendo? Então, se é diferente, não quer dizer que é antônimo. Para ser antônimo tem que ser exatamente o oposto, tá? E nessa questão da PMPE trazia justamente isso. A banca podia não colocar o nome antônimo, mas ela pediu para você achar uma palavra que fosse antônimo da outra e muita gente errou por marcar alternativas que continham expressões diferentes, porém não eram contrárias, tá? Polissemia. Poli vem de muito. Então a polissemia é a capacidade que algumas palavras na língua portuguesa têm de possuírem mais de um significado. Exemplo, pode ser banco. O que é um banco?
Tem banco de praça, tem banco de sentar, tem banco de tirar dinheiro, agência bancária, não é assim? Todos esses bancos, embora sejam diferentes em significado, se escrevem desse jeito. Se pronunciam do mesmo jeito. E pertencem à mesma classe de palavras, são substantivos. Isso é polissemia. Outro exemplo. Cabo. O que é um cabo? Patente militar, um cabo de um fio, cabo de uma faca. Tem vários tipos de cabo, não é assim? Só que todos se escrevem assim, todos se pronunciam assim, todos pertencem à mesma classe de palavras. São, nesse caso, substantivo. Isso é polissemia. Tá? A polissemia vai se confundir um pouco com o próximo conceito que eu vou colocar aqui, mas tem uma diferença. É porque se não tivesse, continuaria sendo polissemia, né? Não, célula não, porque tem um com S e outro com C. Aqui tem que ter a mesma escrita, tá? Célula vai ser um caso de homônimo, eu vou colocar aqui daqui a pouco. Homônimos perfeitos. Ó, esse nome aqui, homônimos, significa o quê? Homo vem de igual e nimos vem de nome. Nome igual. Ué, a gente já viu isso aqui, nome igual, né? Só que aqui, decora, aqui tinha três coisas. O nome se escrevia igual, o nome se pronunciava igual e o nome pertencia à mesma classe de palavras que era a classe dos substantivos. Nos homônimos perfeitos, eles se escrevem igual, eles se pronunciam igual, mas a classe gramatical é diferente, tá? Exemplo. Cheguei cedo e cedo a você o meu lugar. Ó, mesma escrita e mesma pronúncia. Se eu falar somente cedo, você não sabe se foi esse ou esse que eu estava falando. Pronuncia igual, se escreve igual. Mas a classe de palavras é diferente. Quando você fala cheguei cedo, esse cedo aqui é o quê? Advérbio de tempo, exatamente. E esse outro cedo? Verbo, do verbo ceder, conjugado na primeira pessoa do singular, presente no indicativo, eu cedo. Ah, e por falar em verbo, rapidamente um parêntese aqui. FGV adora verbo, viu? Quem não gosta de verbo pode começar de hoje conjugando, ela adora verbo. Conjunção, sim, mas na verdade conjunção todas as bancas adoram, isso aí não tem nem como correr. Agora a FGV é do tipo que gosta tanto de verbo que bota duas questões na prova, caiu isso na PCRN, tá? Como é? O humano perfeito muda a classe gramatical. É, tem a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas a classe gramatical é diferente. Esse o quê? Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Verbo, substantivo, humano perfeito, isso. Tá? Ó, o exemplo que ele colocou aqui, ó. A palavra saia nessas frases, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Todos os saia se escrevem do mesmo jeito. Todos os saia se pronunciam do mesmo jeito. Só que esse saia, que é uma vestimenta, é um substantivo. Esses três saias, que são ordens que foram dadas, saia, são verbos. Então mudou a classe gramatical. Eles são o quê? Homônimos perfeitos. Mesma escrita, mesma pronúncia, classe gramatical diferente. Tranquilo? Se a gente viu homônimos perfeitos, existem então os imperfeitos, né? Que se dividem em dois, esses imperfeitos. Quando eu digo imperfeito, não quer dizer que eles sejam ruins, errados, alguma coisa assim. Imperfeito porque eles não têm a escrita e a pronúncia ao mesmo tempo iguais. Homônimos, homógrafos ou heterófonos. Primeira coisa, no edital de vocês, ela não vai citar nenhum desses nomes, polissemia ou homônimos ou qualquer coisa que eu vou colocar aqui. Ela cita só esses dois, tá? Para vocês não acharem que eu estou colocando coisa a mais na aula. Não, ela cita só esses dois. Só que esses daqui, as palavras que aparecem aqui, caem para vocês quando ela diz assim. Primeiro, só ela dizer que vai ter semântica, já cai. Porque semântica estuda o sentido. Então, se eu perguntar para você, essa palavra
pode ser trocada por essa sem alteração de sentido, você tem que conhecer o significado da palavra. Isso tudo a gente estuda aqui, mesmo sem ela usar o nome, tá? Outra coisa, quando ela cobra palavras ou expressões semelhantes, isso é homônimo, isso é parônimo, que eu vou colocar aqui ainda. Então não tem como fugir dessa parte, tá bom? É igual, exemplo novo da PMPE. Eu estou citando PMPE como exemplo, porque muitos de vocês já foram alunos da turma daqui da PMPE, né? E no edital da PMPE não tem sintaxe, mas tem pontuação. E pontuação é o quê? Sintaxe. Tá? Então, às vezes, ela não coloca o nome no edital, mas tem que estudar do mesmo jeito. Homônimos homógrafos. Se ela não coloca esses nomes, não se preocupem com as nomenclaturas. Eita, nome difícil da gota. Não, só estou mostrando para você onde é que as partes que vamos estudar estão encaixadas. Tá? Elas não vão colocar esses nomes, nem esses que ela cita aqui, ela costuma usar o nome. Ela fala palavras com equivalência de sentido, sinônimo. Palavra com sentidos opostos, antônimo. Ela não precisa dizer o nome a você, tá? Mas o que são homônimos? Homo, vocês já sabem, porque vimos aqui em cima, significa igual. Nimos, também vimos aqui em cima, nomes iguais. O que são homógrafos? Homo, de novo, é o mesmo homo daqui, significa igual. E grafos vem de grafia. Quer dizer o quê? Que a escrita vai ser igual. Mas o som, olha aqui, homo é igual e hétero é diferente. Fono vem de fonia. Então o som é diferente. A grafia é igual, o som é diferente. O que é que eu tive aqui em cima? Grafia e som igual. Aqui é só grafia igual. O som muda. Exemplo. Como de colher, vai colher o que plantou. Se escreve do mesmo jeito, C-O-L-H-R, C-O-L-H-R, mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Colher, colher. Trocou a pronúncia. Então eu tenho a mesma grafia, homógrafo. E a fonia, o som, é diferente, é heterófono. Tá? Mesmo que você não lembre dos nomes, não é difícil de você entender se você parar para olhar por partes. Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Nimos, grafos é de grafia, nimos é de nome, né? Grafia, e aqui som, tá? Não dá para se confundir não, beleza? E aí o próximo conceito ainda é um homônimo imperfeito. Só que é o oposto desse aqui. Aqui eu tive o quê? Grafia igual e som diferente. O que eu vou colocar aqui agora é o som que é igual e a grafia diferente. Isso, aí entra esse exemplo que você falou. Ó, mesmo conceito. Homo quer dizer igual, nimos quer dizer nome. Homo quer dizer igual, fono quer dizer fonia, som. Então o som é igual, mas a grafia, ó, hétero, diferente, grafos, grafia, grafia diferente. Exemplo, que você falou aí, cela com S e cela com C. Os dois se pronunciam do mesmo jeito. Sem olhar para cá, se eu falar cela, você não sabe se eu falei desse ou daquele. É assim? Mas, embora a pronúncia seja igual, por isso homófonos, a grafia é diferente. Um tem S e o outro tem C, por isso heterógrafos se escrevem de um jeito diferente. Beleza? Como é? Não, aqui eu tenho a mesma grafia, a mesma escrita. Não, aqui eu escrevi heterófonos. Aqui está heterógrafos. Não, não, não. Aqui, ó, é o mesmo som e a grafia diferente. Saindo dos homônimos, a gente tem agora os parônimos. Parônimos não são iguais,
mas são parecidos. Como é? Isso, pode ser, olha aí. Delatar e dilatar. A pronúncia delatar e dilatar não é igual, mas parece bastante. A escrita delatar e dilatar também não é igual, mas parece bastante. Então, diferente desses outros aqui, que tinham pelo menos uma coisa igual, ou grafia, ou pronúncia, ou os dois e ainda a classe gramatical, ali eu tenho a grafia e, ao mesmo tempo, a pronúncia, não iguais, mas parecidas, né? Delatar é o quê? Entregar. Dilatar é expandir, é o que nossa pupila faz, ela se dilata. Hiperonímia e hiponímia. Essas duas aqui trabalham conceitos semelhantes, só que cada uma sob um aspecto diferente. Aqui tem um sentido mais amplo e aqui tem um sentido mais restrito. Então, olha só, eu posso colocar aqui, ó, humano. É hiperonímia se eu comparar a palavra humano com a palavra homem. O que é que isso quer dizer? Aqui eu tenho um contexto amplo. O humano pode ser homem e mulher, mas aqui eu já especifiquei, é homem. Eu posso colocar aqui em cima carro. E embaixo colocar uma marca de um carro. Gol, você falou aí. Fusca, um tipo de carro. Não é assim? É um tipo específico disso aqui. Quer dizer que carro sempre vai ser hiperonímio? Não, eu posso colocar carro aqui embaixo. E aí eu coloco uma coisa mais ampla que inclua carro aqui em cima. Veículo. Veículo inclui carro, caminhão, moto, ônibus, trator, não é assim? Então aqui sempre tem um significado, oi? Automóveis, no caso automóvel é carro, né? Veículo tem um significado mais amplo, enquanto carro tem um significado mais restrito. E aí sempre vai depender do contexto, né? Não posso considerar essa palavra é isso, não. Depende do contexto. Aqui nesse contexto, veículo tem uma relação de hiperonímia com carro. E carro de hiponímia com veículo. Só que esse mesmo carro que tem relação de hiponímia com veículo, tem relação de hiperonímia com Gol, que é uma marca de carro. Então, é o contexto que vai mostrar. A banca vai usar essas expressões? Não. Mas ela pode empregar palavras assim no texto, perguntando se tem sentidos equivalentes. Se uma poderia ser substituída pela outra. E aí já fica aqui a dica. Ó. Eu posso sim substituir homem por humano. Eu posso substituir carro por veículo, mas eu não posso fazer o contrário. Né? Por quê? Se o contexto da frase que tinha no texto falava de humano e na hora eu troco por homem, como é que eu sei que é homem? Que a banca não falou? O texto só dizia que era humano. Né? Agora, se a banca fala de homem e ela pede para trocar por humano, todo homem é humano, então você pode. Eu posso sempre trocar o que tem o contexto mais restrito pelo que tem o contexto mais amplo, o significado mais amplo, de baixo para cima. Tá? Desculpa, não entendi. Mais um homem o quê? Ah, sim, o amplo não pode trocar pelo restrito. O restrito pelo amplo pode sim. Beleza? Até aqui, tranquilo? Bom, esses conceitos iniciais aqui, como eu disse, vocês não têm que focar no nome deles. Eu tenho que decorar esse nome porque vai cair. Não vai. O nome não, tá? Só entendam o que é que eles representam, para que é que eles servem. E a partir daí eu quero conversar com vocês a respeito de palavras ou expressões, como a gente sempre faz nas primeiras aulas, porque é um conteúdo mais básico para uma aula inicial, né? E que tem tudo a ver com as coisas que veremos depois e são exemplos de semântica, tá? Palavras ou expressões que são semelhantes ou iguais, são parônimos ou homônimos, enfim, que embora a banca não use essas expressões, elas caem, só que elas têm significados diferentes, porque tem mais de uma escrita. Exemplo, tem mal com U e tem mal com L. Tem mas e tem mais. Tem os 4 porquês. Oi? Entendi. Na verdade, não é esse nome, questões notacionais, não é o nome de um assunto, né? Como a UPNet chama só. É só a forma dela chamar. Não é esse o nome do assunto, não. Tem gramáticas que trazem o assunto que eu vou colocar aqui, eu tenho que mudar o slide, né? Tem gramáticas que trazem esse assunto que eu vou colocar aqui dentro de ortografia. Outras trazem dentro de semântica. A ortografia estuda a forma correta de se escrever palavras, tá?
Essas palavras que eu vou trazer aqui, elas não têm uma só forma correta, tem mais de uma. O que muda é o sentido. Por isso eu trago dentro de semântica, como algumas gramáticas também fazem. Eu prefiro fazer como elas. Deixa eu enviar aqui o slide para Paulo colocar. Oi? Por e-mail? Eu não tenho teu e-mail não, bicho. O teu e-mail não. Eu pensei que tu ia abrir o WhatsApp aí. Mais rápido, não? Tá com medo de mostrar, botar ali no data show, né? E aparecer aí, coisas comprometedoras. Liga o data show rapidinho aí. Paulo vai abrir o celular. Cadê o meu slide? Aqui, achei. E aí, qual é o teu e-mail? Ah, WhatsApp? Então, no caso, tem que enviar pra mim mesmo, peraí. Como é? Porra, bicho. Não imagino. Vai em arquivos aí. Esse último arquivo que eu te mandei. Isso. O que foi? Fez o quê? Baixou não? O que era? Ih, pô. Fala, bicho. Saiu o quê? Fala, porra, por quê? Tu me... Tu é um fuleiro, né, bicho? Tu me tirou do meu próprio grupo aqui. Como é que eu faço pra entrar de novo? Isso é um derrubado, né? Como é que eu faço pra entrar nessa porra de novo? Faz mais não, né? Só tinha eu mesmo. Como é que eu... Isso é um Paulo derrubado da porra, bicho. Na moral. Tá ligado aquele grupo que o cara faz e coloca arquivo no meio? Eu botei. Tem gabarito, tem slide. Eu não posso mais nem ver o que eu tenho aqui, Posso. Ele me tirou do grupo, isso é um fresco, né? Que merda, bicho. Pra aí, bicho. Tem coisa aqui desde 2019. Como é melhor colocar de volta? Só tem eu no grupo. Era um grupo meu pra colocar arquivo. Tá fixo, tá fixo. Tá fixo. Aquele vídeo, é. Aquele vídeo foi você que quis. Eu vou arrumar outra coisa pra tu fazer, Paulo. Não se preocupa não. Opa, tava aqui? Nessa parte? Alguém fez aí, alguém tirou foto, alguém anotou? Ah. Paga agora o resto, já foi, né? Seu nome tá anotado aqui.
Eu pensei, que porra ele viu? Não tem nada no meu WhatsApp demais pra ele tá com essa cara de bunda. Ele disse que ia fazer isso. Mas ele não sabia que ia ter esse grupo aí, não. Era pra eu ter enviado pra ele. Agora a pessoa bota no grupo tá isolado, ele me exclui da minha própria isolada, né? Um fuleiro. Eu excluí ele, tá isolado também. Ô, pode passar um aí, Vicente. Bora adiantar um. Ó, é melhor com a lâmpada apagada ou acesa? Assim? Vinícius não gostou porque ele acordou aí agora. Falei, nossa, apaga a luz. Não, vocês vão ficar acordados. A porra é importante. Dá pra dormir comigo aqui olhando pra vocês. Não é possível não, que eu tô vendo todo mundo aqui, olho no olho. Ó, dentro de semântica, essa é a parte aqui. Eu não posso dizer pra vocês aqui, isso vai ser o que vai estar lá, vai ser cobrado, é o mais cobrado, não. Mas costuma aparecer mais dentro da parte semântica, porque é o que as pessoas costumam errar mais, o emprego dos porquês, tá? E tem inclusive um modelo de questão que a FGV costuma repetir bastante sobre eles, tá? Que mais à frente a gente vai ver, quando chegar na hora dos exercícios. Tem gente nova na sala, né? Tem sim. Não, eu tô olhando se tem gente nova ou não, porque um dia eu tenho fé em Deus que eu ainda vou começar botando uma tabela com o resumo dos porquês, mas como nem todo mundo vê esse assunto, então a gente tem que voltar para a estaca zero de novo. Por quê? Para quem não está entendendo porque eu estou dizendo isso aqui, isso foi ensinado para a gente no colégio de um jeito errado, tá? E aquilo que não foi errado foi resumido demais. Porque o que diziam para a gente era isso aqui que eu vou colocar aqui. Não escrevam, porque isso aqui é o que diziam no colégio, tá? Antes de eu colocar o que dizia, pessoal, sendo sincero aqui, toda vez que eu faço essa explicação aqui, primeiro eu mostro como é que a gente aprendeu no colégio, porque eu penso o seguinte, e acho que vocês vão concordar comigo. Se vocês, desde a época da infância, e eu estou me incluindo porque eu aprendi errado também, a gente aprendeu do jeito que eu vou colocar aqui, como é que eu, depois de vocês com 20 e poucos anos com esse negócio na mente errado, vou conseguir tirar em 20 minutos? Não dá. Então eu tenho que provar porque é que está errado, por isso que eu vou escrever isso aqui, tá? Segunda coisa, toda vez que eu explico aqui, as pessoas falam assim, agora ficou mais difícil, eu sabia, mas agora que você explicou eu não sei mais. Você não sabia, para conversar, porque o jeito como ensinaram não foi o jeito certo, e não ficou mais difícil, toda a vida foi do jeito que eu vou mostrar, só não disseram a gente ainda, tá? Então não vai ficar mais difícil, vai ficar do jeito que era para ser. Esse assunto era considerado fácil porque resumiram muito, pegaram assim, esse porquê sempre costuma em 90% dos casos aparecer desse jeito. Aí disseram pra gente que era aquilo. Ele não é aquilo, tá? Disseram pra gente o seguinte, toda vez que for começo de pergunta, eu devo escrever assim. Começo de pergunta. Disseram que tinha que ser, que tinha que ser separado e sem acento. Disseram também, se for final de pergunta, eu escrevo separado com acento. Esse aqui disseram, já que a gente está falando de pergunta, esse aqui é para resposta. E esse aqui falaram que ele era substantivo. Vocês que não assistiram essa aula antes, aprenderam assim também? Todo mundo aí? Só o quê? Não entendi o substantivo. Pronto. E essa aqui foi a única certa? A do substantivo. Inclusive, pronto, o menino ali atrás está respondendo assim com a cara de... Como quem diz assim, merda, bicho. A única coisa que eu sabia, tô brincando. A única não. É porque ele fez uma cara assim de... Como que de mentira que essa merda tá errada, tá? Se vocês entrarem no Instagram hoje, de qualquer lugar, de site que faz resumo e tal, e eu sigo um monte de sites, porque realmente esses resumos são muito bons. Só que o dos porquês, não, esse apague. O dos porquês não siga não curta aquela merda não, porque vem escrito isso aqui.
É só bonitinho, eles pintam, botam um bonequinho do lado ali, mas essa mesma bosta aqui. Dizendo que é começo de pergunta, final de pergunta, resposta e substantivo. Esse aqui, dos 4, é o único que está certo. Essa é a notícia ruim. A boa é que não é culpa de vocês, eu também aprendi assim, ou estudamos no mesmo colégio, ou era a mesma professora que fazia uma turnê pelo Brasil inteiro, porque todo mundo aprendeu desse jeito e está errado, tá? E esse que é o único que está correto, inclusive, quando eu aprendi, eu achei que era o mais fácil, né? Porque não é, ele é o mais fácil, tá? Mas eu pensei que era o mais fácil analisando o que estava escrito. Porque ela escrevia assim, começo de pergunta, final de pergunta, esse é para a resposta. E botava aqui o nome substantivo, a lâmpada, e botava aqui que era substantivo, tá? Nesse aqui. Aí eu pensava, é tão fácil decorar isso aqui, os outros são começo de pergunta, final de pergunta aqui, substantivo, já decorei, eu pensei. Aí quando eu cheguei em casa eu lembrei que eu não sabia nem o que era substantivo. E voltei a perguntar na outra aula, né? Professora, mas e aí? Eu sei que é substantivo, mas como é que eu vou saber que ele é um substantivo? O negócio é identificar. E aí ela falou a famosa frase. Tem que ter artigo. Alguém se identifica? Com esse tem que ter artigo? Não, artigo eu sabia. Pelo menos esse aqui, né? O, os, as, uns tem que ter artigo. Tá? Foi a frase que ela me disse e que funcionou por um bom tempo. Porque essas explicações, eu brinco assim que ensinaram errado, né? Mas se você pegar o livro do colégio, da escolinha que a gente usava quando era criança, já vinha escrito assim, tá? Coitado, ensinava que estava lá mesmo, não é nem culpa delas, tá? Pronto. Que a gente depois descobre que talvez nem se foi Cabral que descobriu o Brasil, né? Esse monte de coisa aí, né? Enfim. Vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem sobre esse primeiro aqui, tá? Esse aqui eu vou colocar como primeiro. Deixa eu colocar aqui do lado. Pode apagar esse aqui já, né? Isso aqui sim. Esse porque, de fato, ele é um substantivo, tá? Isso, mas antes de eu chegar aí, substantivo é a classe de palavras que nomeiam os seres. Saber dessa informação não vai ajudar você na hora de saber quem ele é, né? Só estou aqui contextualizando, tá? Alguém aqui já estudou concordância nominal? Existe a concordância verbal, que é o verbo concordando com o sujeito, né? Foi, exatamente, você já, né? Eu tô falando do pessoal novato. E concordância nominal, estuda a concordância do substantivo com outras 4 classes de palavras que trabalham para ele, tá? Que são artigo, adjetivo, numeral e pronome. Então, do mesmo jeito que na concordância verbal, eu tenho que falar assim, as mulheres dançaram, eu não posso falar dançou, porque são as mulheres no plural, né? Assim, isso é concordância verbal, verbo com sujeito. Na concordância nominal, eu tenho que fazer com que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordem com o substantivo. Se eu colocar isso aqui, ó. Essa frase que eu vou colocar aqui não precisa anotar não, é só um exemplo, tá? Os seus 2 melhores amigos. Se fosse para fazermos uma classificação morfológica, ou seja, dizer a qual classe de palavras cada palavra pertence. O que é que cada uma delas é? Esse os seria o quê? Artigo. Esse seu seria pronome. Esse 2 seria numeral. Melhores seria? Não. Adjetivo, é a qualidade, né? E amigos? Substantivo, aí sim. Por que é que todo mundo aqui está escrito no plural? Para concordar com o substantivo. Se eu coloquei amigos, masculino e plural, aqui tem que ficar tudo no masculino e plural. Os, não pode ficar as, seu, não pode ficar suas, não é assim? É tudo no masculino e tudo no plural. Se eu trocasse amigos por amigas, ficaria as suas 2 melhores amigas, né? Se eu trocasse por amiga, a sua melhor amiga, teria que ficar no singular. Então,
tem concordância em gênero, tem concordância em número entre essas 4 daqui e o substantivo. Isso a gente chama de determinantes do substantivo, porque se você perguntar melhores o quê? Amigos. Elas determinam o substantivo. É como um grupinho de amigas. Tem aquele grupinho de amigas que vão no banheiro junto. Vocês sabem, todo mundo aqui, né? Olha, a menina concordou, porque vai no banheiro junto. Porque a mulher faz isso, né? Vocês tem um grupo de amigas todas sentadas à mesa. Eis que uma levanta e faz... É um pronunciamento muito importante. Migas, não sei vocês, mas eu vou fazer xixi. Aí a amiga do lado logo se compadece e faz, não, amiga, calma, eu vou com você. Ela não estava nervosa, só ia mijar. Mas a outra já quer ajudar. Aí levanta uma terceira e faz, sim, é hora do xixi, como se tivesse hora marcada. E as 3 vão de mãos dadas, né, pro banheiro. O que seria, inclusive, estranho se fosse um. Imagina, Paulo, vou no banheiro, outra eu vou também. Epa! Coisa estranha, né? Mas, enfim, as meninas fazem isso. E Vocês vão os 3? Vocês 3 aqui? Recebemos uma denúncia. Eu não vou falar quem foi, para não, né? Mas recebemos uma denúncia aí. Eu estava falando de meninas que vão juntas ao banheiro. Aí disseram que vocês 3 também. Não tem nada contra não, entendeu? Ei, mas de verdade, não tem nada contra não. Ó, não, eu respeito, sério. Se você perguntar aqui, melhores o quê? Porque são amigas. Mas são amigas o quê? Falsas, né? Que você pergunta, ei, fulana pegou, quem foi que pegou esse cano? Ela faz. Tem um cabelo assim brabo. Ela aponta, ela diz quem? É a mesma coisa aqui. Melhores o quê? Amigos. 2 o quê? Amigos. Seus o quê? Amigos. Os o quê? Amigos. E antes que você pergunte, mas quando eu falo 2, a resposta é melhores amigos. Se você cortar um dos 2, o único que completa é amigos. 2 o quê? Melhores. Tá completo? 2 o quê? Tá completo? Então, essas 4 aqui sempre vão apontar quem é o substantivo. Por isso a gente chama de determinantes do substantivo, tá? Aquele velho esquema que eu faço toda a aula que eu vou explicar isso aqui. Substantivo tá aqui no meio. E tem 4 palavras que trabalham para ele. Melhor dizendo, palavras não. 4 classes de palavras que trabalham para ele. Que são o artigo, adjetivo, pronome e numeral. Aquelas mesmas 4 ali, tá? Elas têm a vida girando em torno do substantivo. Ele é quem manda. Tá? Ele é o patrão, essas 4 trabalham para ele. O que é que isso tem a ver com os porquês? Lembra que eu falei que esse porquê é um substantivo? Então ele é equivalente a isso aqui? Não a palavra amigo, estou falando ele é da mesma classe de palavras que amigos, tá? Então ele, nesse círculo aqui, é o patrão, é o cara que manda e que tem 4 empregados, certo? Por que, se ele tem 4 empregados, lá no colégio, tia Pepeca, tia Maria Júlia, aquela professorinha que você teve, gorda, do óculos que ficava caindo com a corda pendurada, não tem? Ela disse, tem que ter artigo. Por que ela falou que tem que ter artigo, se o artigo é só um dos 4 que trabalham para o substantivo? Se eu sou o patrão de uma microempresa e eu tenho 4 empregados, por que só um trabalha e os outros ficam olhando? Faz sentido isso? Claro que não, né? Olha ali. Não consigo entender o porquê de sua carreira. Teve artigo. Desculpa, sua carreira não, de sua ausência. Eu estou míope. Tem nada a ver ausência com carreira sequer rima, né? Esse o aqui é artigo. Aquilo que ela falou que tinha que ter. E já que ele apareceu, ficou junto e com acento. Correto. Paulo, passa um exemplo, por favor. Paulo dormiu? Ele dormiu mesmo, viu a cara dele. Não, só um danado, volta aí. Porque senão eu estou explicando um, o pessoal está olhando de baixo e não presta atenção nisso aqui, ó. Quantos porquês existem na língua portuguesa? Nesse aqui teve artigo? Não. Mesmo assim eu coloquei junto e com acento. Por quê? Porque embora não tivesse artigo, ele teve isso aqui que está grifado, que é o quê? Não. Mas ainda eu quero saber a classe gramatical. De quantos? Advérbio não trabalha com substantivo. Pronome. Pronome interrogativo. Ou seja, veja, o primeiro exemplo, não consigo entender o porquê de sua ausência. Apareceu isso aqui, o artigo. Aquilo que disseram pra gente que tinha que aparecer. O segundo exemplo, não apareceu mais artigo. Então ele não tem que aparecer coisa nenhuma. Mas apareceu o quê? Um pronome interrogativo. Paulo, passa mais um exemplo, por favor. Teve uma pergunta ali, né?
porquês existem na língua portuguesa. Logo abaixo vai aparecer uma resposta. Cadê você, Paulo? Aí, existem 4 porquês em nossa língua. Nessa frase, não teve artigo. Também não teve pronome, mas teve numeral. Mais um, Paulo. Esse é um bom porquê? Teve agora adjetivo. Então, primeiro erro dessa frase que foi contada a gente, essa fábula, essa lenda, é que tinha que ter artigo. Não tem que ter artigo coisa nenhuma, porque ele é só um dos 4 que trabalham para o substantivo, tá? Só que tem 2 erros nessa frase. O primeiro é esse, dizer que tem artigo, que tem que ter artigo. Paulo, por favor, passa mais um. Ali em brigou sem porquê. Brigou se classifica como um verbo. E o sem? Preposição, perfeito, preposição. Aqui tem dizendo que verbo trabalha para o substantivo? Tem preposição? Tem algum desses 4 ali naquela frase? Por que de acho que eu coloquei junto com acento? Se não tem nenhum dos 4? Oi? Já vou chegar aí, tá certo, mas já vou chegar aí. Sabe por que não tem nenhum dos 4? Lembra que eu falei que tinham 2 erros aqui? O primeiro erro foi elas dizerem pra gente que tinha que ter artigo. O segundo erro foi essa frase ter sido criada. Não tem que ter nada. Por que não tem que ter? Se o substantivo é o patrão e ele tem 4 empregados, o que o impede de demitir os 4 e trabalhar sozinho? Dar uma folga a todo mundo. É o que aconteceu ali. Ele manda, ele chama determinante se ele quiser. Ele chama quantos ele quiser. Ele não chama ninguém se ele não quiser. Ele é o fodão. Ele é quem manda aqui. Tá? É a chefe das amigas. Aquela que diz, vamos sair hoje. Cala a boca, vai. E vão, todo mundo junto. Entende? É ele aqui, é o substantivo. Tá? Então, se não tem que ter os 4, como é então que eu vou saber a hora de usar esse porquê? Porque se colocando os 4 já estava difícil, por que estava difícil? Porque você tem que parar e pensar, será que tem artigo? Será que tem pronome? Tem gente que ainda não sabe o que é pronome porque não aprendeu ainda, porque não chegou na aula e tal. Então, imagina a dificuldade de você ficar procurando por um pronome que você talvez não saiba o que é, um numeral, um artigo. Como é que a gente vai saber usar esse porquê? Preposição, o sem, tá? Como é que a gente vai saber utilizar esse porquê se você nem sabe identificar as 4 classes de palavras ainda? E se mesmo sabendo identificar as 4, às vezes elas nem aparecem. É aí que entra o que ela, e acho que você também já tinha falado, né? O significado do porquê. Sim, ele é um substantivo, mas ele tem um significado. E aqui, para ficar mais fácil, entenda que esse significado é como se fosse uma tradução. Esse porquê aqui significa... Esse lápis vermelho está um pouquinho ruim, deixa eu só marcar melhor aqui. Significa motivo, tá? Sempre cito o exemplo como se fosse em inglês. Se eu falar love, todo mundo traduz, amor. Se eu falar dog, todo mundo traduz, cachorro. Se eu falar cat, todo mundo sabe que é gato. Então, quando eu falar porquê junto com acento, motivo. É o significado desse porquê. Em quem é que isso vai ajudar? Em tudo. Não tem como você errar se você saber disso aqui. Se você souber disso aqui. Veja ali na frase, ó, todas elas. Se você quiser riscar os porquês, eu não posso fazer isso aqui porque é a parede. Se você quiser riscar os porquês e encaixar a palavra motivo, vai caber. E se não couber, então não é junto com acento. Tem que caber a palavra motivo. Não consigo entender o motivo. Quantos motivos existem? Existem 4 motivos. Esse é um bom motivo? Brigou sem motivo. A palavra motivo tem que caber para que seja junto e com acento. Se não couber, não é junto com acento. Simples assim. Tá? Então ele é o mais fácil. Não tem que pensar se ele é substantivo, ele é substantivo, mas você não tem que ficar pensando nisso, gastar seu tempo com isso. Não tem que ficar procurando determinante, porque às vezes eles nem vêm, nem tem a obrigação de vir. Tá? Só tem que traduzir. Trocou com motivo, deu certo, é esse aí. Agora, cuidado. Eu não falei que é para trocar por o motivo, para você adaptar a frase. Eu disse que é para trocar só por motivo. Qualquer adaptação que seja necessária para ele caber está errado. Se você adaptar, isso depende da frase. Se você adaptar, às vezes a frase foi escrita corretamente com outro porquê. Sei lá, escreveu-se esse porquê aqui e ele foi empregado corretamente. Para você tentando encaixar motivo, colocou o motivo. Acabou de transformar aquele porquê que era separado em um junto e com acento. Sempre que você adaptar vai dar certo, mas não é para adaptar não, é só para trocar. Tá? Troca.
Tem mais uma coisa aqui que vai ajudar ainda. Isso aqui eu sei que já está fácil, exatamente, mas tem mais um detalhe. Ele é o único dos 4 que pode ficar no plural. Único que pode ir ao plural. Veja que no exemplo número 2 e o número 3 também, ó, aparece quantos porquês? Aqui, 4 porquês. Está no plural. Os outros que não estão, se você quiser, você consegue passar para o plural. Não consigo entender os porquês, os motivos, você consegue colocar no plural se você quiser. Não precisa, mas ele pode sim ir para o plural, tá? Então, se vier no plural, você nem precisa trocar por motivo. Se dos 4 só tem um que fica no plural, se vier no plural, você está com o gabarito na mão, né? Se vier no plural, é como se a sua mãe fizesse a prova para você e se abrisse um buraco diretamente de Nárnia e saísse sua mãe com um bolo. Olha, Baby Shark, o bolo e o gabarito, né? Porque com S tem que ser junto e com acento, beleza? Dúvidas aqui? Vou apagar só essa parte aqui, tá? Para escrever o próximo. Esse negócio aqui tá andando, daqui a pouco eu tô lá atrás da sala. Eita, Paulo, volta só mais uma vez lá. Ó, lembra quando eu falei que eu tinha primeiramente, antes de querer dizer a vocês como era? Porque é fácil eu chegar aqui e dizer assim, não, ensinar esse negócio errado. Aí chegou o outro professor de novo, de quando você era criança, vai dizer, não, eu ensinei certo. Quem é que tá certo? Você nem me conhece, como é que você vai acreditar em mim, né? Lembra que eu falei que eu ia provar? Então, olha aí. Disseram pra gente que quando fosse começo de pergunta, tinha que ficar separado, sem acento. Na frase número 2, temos uma pergunta, o porquê está no começo e ainda assim ficou junto com acento. Disseram pra gente também que se fosse resposta, tinha que ser junto e sem acento. A frase número 3 é uma resposta. Teve uma pergunta aqui, quantos porquês existem na língua portuguesa? Aqui teve a resposta, existem 4 porquês na nossa língua. É resposta e ainda assim está junto e com acento. Também disseram que em final de pergunta tinha que ser separado e com acento. E aqui eu tenho um final de pergunta, está junto com acento. Resumindo, não existe negócio de ser final ou começo de pergunta ou de resposta. O que existe é você traduzir, você colocar o significado dele. Se couber, vai ser junto com acento. Se não couber, parta para uma das outras 3 opções. Beleza? Esse outro porquê aqui, enquanto o primeiro era um substantivo, esse daqui vai ser uma conjunção. Conjunção, que é a classe de palavras responsável por ligar orações, atribuindo-lhes sentido. Pode ser de causa, de exclusão. As conjunções têm vários valores semânticos. Mas, dos 4, o único que é conjunção é esse aqui. E ele só pode ter 3 valores semânticos, tá? Isso. Ou ele vai ter o valor de explicação, ou vai ser causa, ou, em raríssimos casos, vai ser finalidade. Pronto, esse já estou vendo que é difícil, porque tem 3 coisas aí, eu não sei nem o que é conjunção ainda, como é que eu vou saber esse negócio? Do mesmo jeito que eu fiz com o de cima, vou colocar um significado para cada um, tá? Conjunção sempre tem um sinônimo. Do mesmo jeito que você diz assim, mas é sinônimo de porém, contudo, todavia. Então, esse porquê, quando ele é uma conjunção de valor explicativo, ele é sinônimo de pois. Só pois? Não, você pode colocar outros aí, uma vez que e tal, mas não precisa decorar um monte, só basta um para cada, tá? Pois, que é o mais fácil. Quando ele tem valor de causa, você consegue trocá-lo por causa que. Isso. E quando ele tem valor de finalidade, que é o caso raro que eu falei, você consegue trocá-lo por para que. Isso aqui eu vou colocar um asteriscozinho aqui, ó. Tá? É o caso raro de aparecer. Por que é raro?
porque é uma forma antiga de se falar. A gente não fala mais usando esse porquê junto e sem acento com o valor de finalidade. Então, quando a gente vê isso escrito, acha que está errado, porque realmente fica estranho. Mas fica estranho porque não é do nosso tempo, nossa época, só que existe, tá? Mas não costuma aparecer em prova. Eu, particularmente, nunca encontrei uma questão que trouxesse isso aqui. Não estou dizendo que não existe, mas eu não encontrei, tá? Os normais de serem encontrados em prova são esses dois significados de cima. Agora sim, Paulo, pode passar. Aí tu passa mais um para aparecer o exemplo, isso. Só mais um, deixa no anterior. Vá ao supermercado porque não temos mais frutas. Esse porquê aí, disseram pra gente que ele era para a resposta, não foi assim? Mas alguém perguntou por que é que era para o supermercado? Então isso não é resposta. Como é então que eu coloquei junto e sem acento se não era uma resposta? Porque eu consigo trocá-lo por pois. Vá ao supermercado, pois não temos mais frutas. Não é assim? Se eu conseguir trocá-lo por pois, isso prova que ele é junto e sem acento. Paulo, pode passar mais um. Vê isso aqui. Que legal. Por que não conseguiu telefonar? Você veio até aqui? Começo de pergunta. Disseram pra gente que tinha que ser separado e sem acento. Tá junto e sem acento. Por que tá junto e sem acento? Se não é começo de pergunta, não existe esse negócio de começo ou final de pergunta. O que existe é tradução, significado. Veja, testa aqui. Faz de conta que você ainda não sabe escrever. Tem uma linha aqui para você preencher. Igual aquela tarefinha de criança. Preencha as lacunas com os 4 porquês. Pronto. Você faria um teste aí agora, falando assim. Primeiro teste. Eu sei o significado desse primeiro, né? Assim? Então tenta colocar isso aqui. Motivo não conseguiu telefonar, você veio até aqui? Dá certo? Então não pode ser junto com acento. Pois não conseguiu telefonar, você veio até aqui? Fica bem estranho. Terminou? Posso pular para o próximo porquê? Não, ainda tem mais significados. Tenta o segundo. Por causa que não conseguiu telefonar, você veio até aqui? Agora deu certo. Se deu certo, é junto e sem acento. Beleza? Tem valor de causa. E apareceu no começo de uma pergunta. Tá vendo que não é para resposta? Não existe esse negócio de resposta, não. Pode passar, Paulo. Comprei mais livros, olha a frase que estranha. Comprei mais livros porque pudesse estudar. Comprei mais livros porque pudesse estudar. É bem estranho. Mas é estranho porque, como eu falei, não é do nosso tempo falar desse jeito. Esse é o porquê com valor de finalidade. Se eu colocar o significado aqui, fica muito mais natural. Comprei mais livros para que pudesse estudar. Agora está do jeito que a gente fala. Agora a gente acha correto, tá? Mas também é correto escrever assim, embora não seja hoje usual. Pode passar. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer aqui. Já pode apagar isso aqui? Quero fazer um esquema aqui para matar 2 coelhos numa cajadada só. Já vou apagar isso aqui, que a gente já viu que não serve de nada. Ó, esse porquê aqui
já que aqui tem duas palavras e não só uma, né? Do mesmo jeito que eu fiz com os outros, eu disse a que classe gramatical pertenciam. Então, esse por aqui, sozinho, tá? Ele é uma preposição. Esse que aqui sozinho, ele é um pronome. Se esse porquê é empregado numa pergunta, eu vou dizer que esse pronome é interrogativo. Se ele é empregado numa afirmação, eu vou dizer que ele é relativo. Mas a questão não é essa pra gente. Mesmo estando separados, quando eles vêm assim, um ao lado do outro, tá? Eles juntos se tornam uma única expressão, né? Essa expressão única dá a eles um novo significado, ou seja, eles passam a pertencer a uma nova classe gramatical. Originalmente eu tenho uma preposição e um pronome, mas assim como apareceram aqui, eu tenho uma locução adverbial. Tá? Locução adverbial. Isso ajuda em alguma coisa? Não. Por quê? Porque você vai ficar procurando o que é locução adverbial? Claro que não. Vai fazer o quê? Achar tradução. E o que é que esse porquê significa? O que eu vou grifar agora aqui, ó. Ele significa pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por isso tem aqui masculino e feminino, singular e plural, tá? Pelo qual ou pela qual. É um significado só, pelo qual. Só que eu posso transportar para o feminino, pela qual. Posso colocar no plural, pelos quais, ou feminino plural, pelas quais, tá? Ele pode vir seguido ou não de motivo ou razão. Não, eu não estou dizendo que ele pode ser riscado e você pode colocar a palavra motivo em cima. Isso é aquele primeiro porquê, só ele. Não, nenhum, só aquele pode ir para o plural. E só aquele significa motivo. Esse aqui não significa motivo. O que eu estou dizendo aqui é que eu posso encaixar ao seu lado e não riscar e colocar no lugar dele. Eu posso encaixar ao seu lado a palavra motivo ou a palavra razão. Motivo e razão são a mesma coisa. Um está no masculino e outro no feminino. Por que então eu coloquei as duas? Precisava? É porque ele não pode variar em gênero? Então se eu falar pelo masculino, qual? Eu digo pelo qual? Motivo. Se eu falar pela qual? Razão. Por isso eu dei duas opções. Mas ele não significa motivo nem razão, ele significa o que eu grifei de preto. Isso aqui é o que pode aparecer ao seu lado. Ou não. Eu não falei que deve, depende muito do contexto. Então tem que se testar das duas formas. Você pode só trocar por isso aqui, descobrir que deu certo e já coloca separado. Ou você pode tentar trocar por isso aqui, descobrir o que não deu certo. Em vez de você abandonar esse porquê e partir para o próximo, tenta encaixar ao lado dele motivo ou razão, para ver? Só se não der certo é que você passa para o próximo. E aí, ó, a gente viu até agora, a gente tá vendo aqui o terceiro, não é assim? Faltam quantos? Nenhum. Por quê? 3 é o que existe para a gente aprender aqui. Como assim 3? O próximo é esse aqui de novo, é igual. Vou colocar aqui do lado, ó. É o mesmo porquê. Se você olhar aqui, eu tenho a mesma preposição. E eu tenho aqui o pronome também. Juntos, eles viram de novo uma locução adverbial. E qual é o significado dele? O mesmo desse aqui. Ele significa a mesma coisa. O que é então que muda? O acento que está ali não está aqui. Por quê? Alguém aqui já estudou acentuação gráfica? Vocês entendem que... Opa! O resultado saiu, depois vão ver aí a nota de vocês e manda pra mim aí. Quanto de gente tá aprovado, se Deus quiser. Colocar aqui no grupo, vai dar a oficial. Não, mas saiu do soldado. Depois dei uma olhada. Tá pronto. Aguardar a ansiedade até chegar em casa. Ó, estava falando o quê? Sim. Vocês entendem que esse que está aqui, assim como o que está ali, ele não se separa? Não se separa em que sentido? Vê só, estou olhando só para o que, tá? Esse que aqui, eu vou reescrever aqui. Tem como separar as sílabas do que? Se eu pegar essa palavra aleatória aqui, casa, não dá para separar aqui as sílabas? Dá para separar o quê? Não, ele é um monossílabo. Quem já estudou acentuação sabe que palavras monossílabas
se acentuam quando elas são terminadas em A, E e O, ou seus plurais, as, es e os. Mas desde que sejam tônicas. Isso quer dizer o quê? Desde que sejam fortes. O que monossílabo está aqui. O que monossílabo está aqui. Termina em E. Né? A, E e O não tem acento, mas tem acento se for tônico. Aquele tem acento e esse não. Isso quer dizer o quê? Que aquele é tônico e esse não. Mas como é que eu vou saber se ele é ou não é tônico? É ou não é forte? Para que esse vocábulo que é monossílabo e é terminado em E, seja forte, é preciso que exista do seu lado uma pausa. Por que tem que ter pausa? É justamente por isso que eu deixei esse espaço aqui. Ó. Por que é que tem que ter pausa? A pausa vai fazer com que o som do que foi a última palavra que eu pronunciei antes da pausa, se prolongue, se estenda, consequentemente ele vai ficar mais forte. Se não tem pausa, eu leio a frase de forma rápida, de forma direta, não é assim? Agora tem, a vírgula é um exemplo de pausa, tá? Mais usado, mas não é o único. Agora, se não houver pausa nenhuma, desculpa, se houver pausa, já falei quando não houver, né? Se houver uma pausa, o som do que vai durar mais tempo, concordam? Se ele durar mais tempo, ele fica forte. Ele fica tônico. E quando fica tônico, ele ganha acento. Esse aqui, ó, tem que ter pausa, tá? Esse porquê significa isso, podendo ser seguido ou não de motivo ou razão. Esse porquê, a mesma coisa, só que ele tem um adicional. Tem que ter pausa ao seu lado, tá? Vamos explicar isso melhor? Olha os exemplos ali. O número 1, que é referente a esse daqui, o irmão gêmeo daquele. Por que você comprou este casaco? Eu coloquei separado por quê? Porque é começo de pergunta? Claro que não, porque a gente já viu um começo de pergunta onde estava junto e com acento, viu outro começo de pergunta onde era junto sem acento, e agora está vendo um terceiro começo de pergunta onde está separado sem acento. Não tem esse negócio de começo nem final de nada. Ele está separado aqui, porque se você falar assim, motivo você comprou este casaco, dá certo? Não. Por você comprou este casaco? Não dá certo. Agora se você falar isso aqui, ó. Pelo qual motivo você comprou este casaco? Ou, pela qual razão você comprou este casaco? Dá certo, não dá? Isso prova que ele vai ficar separado. Mas seria separado sem ou com acento, porque os dois significam isso. Quando eu descubro que eu consigo trocar por pelo qual motivo ou pela qual razão, a única coisa que eu sei é que fica separado. Eu ainda não sei se é com ou sem acento. Como é que eu faço para saber? Olha se imediatamente do lado do que tem pausa. Quando você vai ler ali, você lê assim, por que você comprou esse casaco? Só se for gago, né? Mas assim, tirando isso, ainda inclusive se for alguém, então fale cantando, para você não parar na parte errada, né? Ou fale mentalmente somente. Por que você comprou esse casaco? Ninguém pausa aqui. Não é assim, a frase vai direto. Se não tem pausa, o som do que não se estende. Se esse som não se estende, ele não fica forte. Se ele não fica forte, ele não é tônico. Se ele não é tônico, ele não tem acento. Ele fica assim. Tá? Olha o próximo exemplo, Paulo. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Desejo saber pelo qual motivo você voltou tão tarde para casa ou pela qual razão. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar separado. Tem pausa depois do porquê? Desejo saber por que você voltou tão tarde. Não tem pausa nenhuma. Se não tem pausa, ele não tem acento, ele fica daquele jeito. Pode passar mais um. Estes são os direitos porque estamos lutando? Eu consigo dizer estes são os direitos pelos quais estamos lutando? Consigo? Veja que agora eu coloquei no plural. Pelos quais. Por quê? Para concordar com direitos. Eu não falei que ele pode se flexionar em gênero, masculino e feminino? E número, singular e plural? Então, essa flexão não é você quem escolhe. É pela forma como a frase aparece. Aqui ficou no plural, porque direitos também está no plural. Tá? E observa mais uma coisa. Nessa terceira frase, eu não consigo dizer assim, estes são os direitos pelos quais motivo ou pelas quais razão estamos lutando. Não cabe mais colocar motivo ou razão do lado. E agora? Está errado? Não, porque eu falei seguido ou não de motivo ou razão. Então você tem que testar dos dois jeitos. Testa com a palavra motivo ou razão, tanto faz, e testa sem.
Não coube com motivo ou razão, mas deu certo sim, então tá certo do mesmo jeito. Eu não falei que é seguido ou não. Eu consigo dizer, estes são os direitos pelos quais estamos lutando? Sim. Então ele vai ficar separado. Com ou sem acento? Simples. Tem ou não tem pausa? Não tem. É assim? Esses são os direitos porque estamos lutando? Não, não tem essa pausa aí. Se não tem pausa, não tem acento. Tá? Pode passar mais um. O túnel por que passamos existe há muitos anos. O túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. De novo, eu consegui trocar por pelo qual. De novo, ele não está seguido de motivo ou razão, o que não é problema nenhum, porque eu já falei que isso podia acontecer. E, de novo, não tem acento. Por quê? Porque não tem pausa. Tá? Não tem pausa nenhuma ali. Quando ele não tem pausa, pode deixar um pouquinho assim. Quando ele não tem pausa, ele fica sem acento, não é assim? Porque ele fica fraco. Quer fazer um último teste, só para ter certeza de que ele está fraco? Quando ele não tem pausa, já que você lê direto, o som desse E, você consegue ler com o som de I. Que é um exemplo melhor. A gente não está falando do porquê, porque veja só, a regra do porquê só determina uma coisa, a regra desse que é separado, tá? Esse é irmão gêmeo desse, eles significam a mesma coisa. O que tem acento só tem acento porque o Q dele é forte. Esse aqui não é, então não tem acento, tá? O que determina esse acento não é regra dos porquês. É uma regra de acentuação, que está na fonologia. É como se só existissem três, como eu disse. Só que uma regra de acentuação diz, ei, bicho, tem que colocar um acento aí. Aí virou um quarto. Por que tem que colocar acento? Vê só. Se eu perguntar para você, o que você quer? Todo mundo entende que esse que está aqui é o mesmo que está aqui? Não é igual? Que é o mesmo que, né? O que você quer é o mesmo que, tá? Tem pausa aqui? O que você quer? Não tem pausa, então tá sem acento, tá? Se eu inverter a ordem, você quer o quê? Aliás, tem acento, mas só para vocês entenderem aqui. Você quer o quê? Tem pausa agora? A frase terminou aqui, eu parei, não teve pausa, né? Se tem pausa, ele fica forte, o som se estende. Então ele vai ganhar esse acento. E aí observa o seguinte, quando não tem pausa, isso meio que se emenda no resto da frase, eu consigo ler se é, pode falar. Não, já vou falar sobre isso, tá? Por isso que eu coloquei pausa, eu não coloquei pontuação. Porque nem toda pausa vem pontuada. Então não vão decorar que tem que ter pontuação, não. A maioria dos casos realmente vai ter pontuação, mas pode aparecer sem, sim, tá? Aí, ó, voltando para cá. Como aqui não tem pausa, eu leio direto. Quando eu leio direto, o som desse E ganha um som de I. Você não fala o que você quer, não é assim? Ó, tá escrito com a letra E, mas na hora de ler eu digo isso aqui. O que você quer, não é verdade? Claro que tem aquela questão regionalística, né? Que a gente pode, tipo assim, Nordeste brabo. As pessoas falam, o que é, você quer, né? Mas deixando isso um pouquinho de lado, você consegue ler aqui assim, o que você quer. Por quê? Porque tá fraco, então eu leio com som de I. Agora tenta botar isso aqui. Você quer o que? Não dá de jeito nenhum, ele tem que ter o som de E. Por quê? Porque ele é forte. Ele é forte porque tem pausa. E quando ele tem pausa, ele tem esse som aqui. Quando ele não tem, ele tem esse. Tá? Então, nesses exemplos todos aqui, ó, se eu ler rápido que eu falo, é assim, uma leitura fluida, sem ficar pausando, eu consigo encaixar o som de I. Por que você comprou esse casaco? Falando rápido, sai. Por que você comprou esse casaco? Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Estes são os direitos por que estamos lutando? O I cabe em todas elas. O túnel por que passamos existe há muitos anos. Professor, mas eu não falo assim, eu falo com som de E. Eu não estou querendo dizer que você tem que falar. Estou falando que se você tentar encaixar o I, cabe. Agora adianta, por favor, um slide, Paulo. Mais um. Mais um. Veja se você consegue, só um. Veja se você consegue aqui falar isso. Você não vê ontem à noite. Por quê? Dá para fazer isso? De jeito nenhum, tem que ser por quê. Se você olhar, qual é o significado dele? Você não vê ontem à noite. Pelo qual motivo? Ou pela qual razão?
de novo, ele tem o mesmo significado, né? Assim, porque esse e esse significam a mesma coisa. Isso quer dizer que ele... Vou parar agora. Isso quer dizer que ele... Tá terminando. Esse é o último slide, tá? Essa parte. Isso quer dizer que ele fica separado, tá? Tem pausa lá? Tem. Então ele ganhou acento por conta disso. E ainda esse segundo teste nos permite saber se ele tem som de E ou de I. E nesse caso aí tem som de E, né? Por isso que tem que ter esse acento. Pode passar mais um. Você não vê ontem à noite. Quero saber por quê. Quero saber pelo qual motivo. Se significa pelo qual motivo, separa. Se tem pausa, separa e coloca acento. Pode passar mais um. Será deselegante se você perguntar novamente por quê? Será deselegante se você perguntar novamente pelo qual motivo ou pela qual razão. Não é assim? Então ele fica separado. Tem pausa? Tem. A frase terminou ali. Então, coloca acento de novo. E, de novo, não cabe falar será deselegante se você perguntar novamente por quê. Não dá para colocar um e aí. Tem que ter som de E, tá? Todas ficaram até agora no final, né? Mas não achem que tem que acontecer isso. Olha aqui. Se não sabes por quê, deves repetir a lição. Inclusive disseram que esse porquê era para final de pergunta. Olha aí, está no meio de uma afirmação. Não tem esse negócio de final de pergunta. Por que é que ele está no meio de uma afirmação? Porque eu consigo falar aqui assim, ó. Se não sabes pelo qual motivo, deves repetir a lição. Eu não consegui dizer isso, pelo qual motivo ou pela qual razão, então eu tenho que separá-lo. Mas separar com ou sem acento? Tem pausa? Tem. Se tem pausa, ele ganha acento. Se não sabes por quê, deves repetir a lição. Agora, cuidado. Vocês estão observando que essas pausas trazem pontuação, não é assim? Todas elas trouxeram pontuação. E aqui eu não escrevi tem que ter pontuação, que ficaria mais fácil até. Por quê? Porque nem toda pontuação representará uma pausa. Olha o exemplo da observação aqui, ó. Não sei por que, mesmo com sono, você insiste em dirigir. Aqui, eu também consigo dizer não sei pelo qual motivo, mesmo com sono, você insiste em dirigir. O que faz com que ele fique separado. Tem pausa? Se você olhar para a pontuação, você vai dizer tem. Só que eu não falei que tinha que ter pontuação, eu falei que tinha que ter pausa. E é exatamente, essa vírgula não é pausa. Como é que você sabe? Ela não está aqui sozinha. Ela está aqui, ó, com a sua parelha aqui, seu par. Para quê? Para intercalar esse termo. Como é que você sabe se é um termo intercalado ou não? Primeiro, observa se tem um par de vírgulas. Depois que você observar que tem um par, arranca esse termo daqui e lê sem ele para ver se a frase ainda faz sentido. Não sei por que você insiste em dirigir. Faz. Então isso aqui de fato era um termo intercalado, acessório. Eu posso tirar. Tá? Não, aqui é uma adjunta adverbial, tá? Não é explicativo não. Esse termo aqui, a gente chama de termo acessório porque ele traz uma informação adicional, mas que não era obrigatória. Eu sempre comparo com um carro. Se você colocar ou não película no vidro do seu carro, ele não vai andar do mesmo jeito? Então, é isso aqui. Se você arrancar, a frase ainda existe. Se não existisse quando tirar, Se isso aqui, quando eu tirar, não fizer sentido, não existir, quer dizer que a vírgula é pausa. Não era um termo intercalado. Mas aqui é intercalado. Tem um par de vírgulas e eu consigo tirar isso daqui. E a frase continua sem vírgula e sem pausa. Não sei por que você insiste em dirigir. Veja que já cabe o som de I aqui, né? Não sei pelo qual motivo você insiste em dirigir. Fica separado. Se a vírgula não é pausa, fica separado e sem acento. Beleza? Então não busquem pela pontuação. Busquem pela pausa. Tem pontuações que não representam pausa e tem pausa que não vem pontuada. Vou colocar isso aqui assim, ó. Vou colocar entre parênteses, pontuação, para você se lembrar que normalmente, na maioria dos casos, as pausas aparecerão pontuadas. Mas nem tudo aquilo que aparece como pontuação, e pontuação aqui pode ser qualquer coisa, ponto, vírgula, exclamação, interrogação, não importa. Nem tudo aquilo que é pontuação vai ser pausa. Então o foco tem que ser isso aqui, ó. A pausa, e não a pontuação. Beleza? Podem ir para o intervalo, na volta a gente vai fazer questão. Eu vou colocar mesmo, vou incluir essa questão aí. Muito boa a questão. Como é? Não, mas ela concorda com as outras frases, assim, com o que vem antes na oração.
Concorda? É porque advérbio não vai se flexionar, né? Pode? Bom, pessoal, a gente já viu a parte teórica, pelo menos daqueles casos dos porquês, né? Agora umas questões aí para a gente ver isso na prática, tá? Essa questão aí tem alternativas que estão no próximo slide. Mas já que não dá para a gente ver os dois slides, e já que todo mundo aprendeu, vamos fazer sem as alternativas para ninguém ficar fazendo por eliminação. Quero que a gente faça na vera aqui. Vamos lá. Vocês vão dizer com que preencher tem quantas frases? 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Se alguém discordar, pode falar que eu vou colocando ao lado, tá? Qual? Junto sem acento. Qual? Separado? Ah, separado com ou sem? Se alguém discordar, fala que eu coloco do lado. Ninguém mais? Vocês conhecem ele? Vocês confiam nele? Tô deixando em branco. Sim, Paulo respondeu duas. Vocês confiam em Paulo? Ninguém confia em Paulo nesse curso. Vocês confiam em Paulo? Nem Paulo confia nele mesmo nesse curso. Alguém quer mudar alguma coisa aqui? Então bora lá. Paulo, quer mudar alguma coisa aí? Essa não é certo, não. É não. Hã? Pode chutar. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases apresentadas. Número 1. Você sabe por que ela não passou no concurso. Se vocês me disseram que é separado, isso significa que eu consigo trocar por pelo qual, seguido ou não de motivo, né? Você sabe pelo qual motivo ela não passou no concurso. Perfeito. Tem pausa? Então fica sem acento, correta, número 1. Número 2. De quantos porquês você precisa para cumprir com o acordo? Esse aqui eu não admitiria que ninguém errasse, porque veio no plural, né? Se é no plural, nem precisaria trocar por motivo, embora caiba. Tá no plural, tem que ser junto e com acento. Menina apaixonada chora sem saber por quê. Menina apaixonada chora sem saber pelo qual motivo, separado. Tem pausa? Tem, a frase termina lá, então tem pausa e acento, né? Qual seria a razão, tá separado, pela qual concordaram tão facilmente? Sim, deu certo. Tem pausa? Não, então fica separado e sem acento. Porque não tinha sono, fiquei na sala assistindo ao jogo, junto, sem acento, quer dizer que eu consigo dizer o quê? Pois não tinha sono, fiquei na sala assistindo ao jogo, cabe? Por causa que eu não tinha sono, fiquei na sala assistindo ao jogo. Agora sim. Você se foi sem nenhum porquê? Não, pois não. Qual seria a razão pela qual? Quando acontecer isso, teste mais de uma coisa. Bota o tique para ligar com o teco para ver quem é que ganha. Joga uma faca só e quem voltar a entregar a faca suja de sangue é o vencedor. Qual seria... aliás, você se foi sem nenhum porquê? Essa é a frase que, né, 99%, acho que até a professorinha do colégio ia botar aqui separado com acento. Porque é final de pergunta, seguido de ponto de interrogação. Foi assim que a gente aprendeu, mas está errado, todo mundo já sabe. Aí eu consigo dizer, você se foi sem nenhum motivo? Então, junto e com acento. Esqueci de colocar aqui, mas está tudo certo. Muito bom, todo mundo acertou. Aí, foi bom confiar nele e em Paulo. Não decepcionar.
Nem sei qual é o gabarito, mas também não importa mesmo que eu não vou nem anotar aqui. Pode passar. Essas que são CES, pode pular, Paulo. Porque agora aqui é FGV, então. Essa daqui, inclusive, é FGV, tá? Essa daí. Deixa eu fazer aqui um gabarito. Oi? Pagar o quê? Quem falou? Mais alguém? Ao redigir respostas para porque quero conseguir um trabalho novo, cometeu-se, segundo o registro culto e formal da língua, um erro de ortografia em letra E que ninguém marcou. Um dia, atingindo meu objetivo, eu talvez possa contar-lhe o porquê. Se ninguém marcou a E, quer dizer que ela está certa. Por que está certa? O motivo. Perfeito. Questão correta. Letra D. Isso. Desse modo, eu poderei saber o motivo por que o sucesso de ontem não nos garante de amanhã. O motivo pelo qual. Tem que ficar no singular para concordar com o motivo, né? Pelo qual, tá? Questão correta, letra D. Aliás, e aí deu para trocar por pelo qual, a única coisa que você sabe é que fica separado. Você ainda não sabe se tem ou não acento. É só olhar, tem pausa? Então não tem acento, tá correto, tá? Letra C, para mim, a realização profissional no momento presente é importante porque implica melhoria de vida. É importante, pois implica melhoria de vida. Se é pois, é porque junto, sem acento. Letra B, ou letra A. Letra A. Não quero passar a minha vida inteira só cumprindo ordens sem nunca entender pelo qual motivo. Então fica separado. Tem pausa? Tem, que a frase terminou ali. Então tem acento também. Letra B. Alguns constrangimentos, porque venho passando, me obrigam a considerar outras opções. Alguns constrangimentos pelos quais venho passando. Fica separado. Não tem pausa, então fica separado e sem acento. E aí estava junto e sem acento. Ele pediu a errada é a B. Caso para conjunção. Agora não, senão vai confundir todo mundo. Mas isso nunca apareceu em questão, nunca vi. Aquilo ali eu só vi na gramática, uma vez. Em uma gramática só, inclusive. Não, é não. Porque ele não significa para quê, não, aquela frase não. É uma preposição por diante de uma conjunção integrante que. Né? Ele não é trocado por para quê, não. Ele não é trocado por nenhum desses. A gente viu. Isso, fica por isso. Mas aí observa que você não trocou o porquê por isso. Você trocou só o quê, tá vendo? É um caso bem isolado.
Se quer alguma reclamação, quer trazer. Ela é dessa turma. Mais alguém? Tchau. Se ele pegar as coisas de alguém, né? Alguém que queria gasear e não queria se entregar, mandou ela fazer o serviço sujo. No trecho acima, empregou-se corretamente a forma por quê? Assinale a alternativa em que não se tenha obedecido às regras de seu emprego. Aqui é um mero exemplo de um emprego correto, né? Não precisa nem ler isso aí. Letra E, que ninguém marcou. Sabemos por que os desmatamentos ocorrem. Se ele está pedindo aqui não esteja correto, ele quer errado, né? Então quer dizer que a letra E está certa, já que ninguém marcou. Por que está certa? Sabemos pelos quais motivos ou pelo qual motivo, enfim, correta a letra E. E como não tem pausa, não tem pontuação. Letra D. Em relação aos desmatamentos, é necessário saber pelo qual motivo, mas sempre com a intenção de agir. Se significa pelo qual motivo, fica separado. Tem pausa? Então tem acento. Correto. Letra C. É desejável sabermos por que, ainda no século XXI, não há tanta preocupação com os desmatamentos. É desejável sabermos pelo qual motivo. Não é assim? Se é pelo qual motivo, ele fica separado. Tem pausa? Então, tem pausa aqui? Tem. Isso aqui, ó, um par de vírgulas. Arranca daqui. É desejável sabermos porque não há tanta preocupação. É um termo intercalado. Sendo um pouquinho mais específico, com quem já viu sintaxe, é um adjunto adverbial de tempo. Tá? Isso daqui que está isolado porque tem mais de 3 palavras. Não se preocupe que isso vocês que não viram ainda até ver mais à frente. Só para vocês entenderem aqui, o básico é o seguinte. Tem um par de vírgulas e um trecho dentro. Consigo arrancar esse trecho? Se a resposta for sim, é um termo intercalado. Arranca isso aqui mentalmente. É desejável sabermos por que não há tanta preocupação com os desmatamentos. A frase existe, tem sentido, tem lógica. Então era um termo intercalado. A vírgula não é pausa, fica separado e sem acento. Correta a letra C, não é o nosso gabarito ainda. Tem que ser as duas. A única forma de você apagar, mas aí não caberia nada junto aqui, né? Se você conseguir tirar só um, era se aqui fosse um ponto, né? Aí só tinha realmente uma vírgula na frase original. Oi? Letra B. Temos de verificar porque ocorrem os desmatamentos. Temos de verificar pelo qual motivo ocorrem os desmatamentos. Fica separado. Tem pausa? Então fica sem acento. Correta. Letra A. Por que os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Hoje não caberia, mas caberia outra coisa aqui. Por causa que os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Quando cabe por causa que, eu devo escrever o quê? Junto e sem acento. E aqui estava separado. Tá? Letra A. 1-0 para a FGV. Essa é a parte boa. Ó. Mal com U e mal com L. Os próximos casos que vão aparecer aqui, né? Que a gente está vendo o quê? Expressões que são parecidas, ou na escrita, ou na pronúncia, ou nas duas coisas, não é assim? Só que com significados diferentes. Porque tem 4 opções, então ele acaba sendo um pouco mais complicado, porque tem mais informação, né? E pela forma como a gente aprendeu, principalmente, porque tem uma coisa calejada já na nossa mente, que era muito pequena diante do que realmente eles são. Só que agora aqui a gente tem 2 exemplos, no máximo 3, tá? De cada caso. Então é mais tranquilo. Mal com U e mal com L. Eu vou escrevendo aqui no quadro algumas coisas para eu poder riscar, né? Aí já fala o que é que eles são, tá? Então não vou escrever tudo que está aí no quadro aqui não. Aí fala que o mal com U é adjetivo, o mal com L pode ser advérbio, substantivo, locução substantiva, conjunção temporal, pode ser um monte de coisa.
E achar isso, procurar por isso, sempre é uma coisa difícil de fazer, né? Igual a gente fez antes aqui. Eita, estava o substantivo aqui e 4 que trabalham para ele. Você tem que saber qual eram os 4 para poder achar se era substantivo. Não precisa. É só decorar o significado de cada um. Aliás, no caso aí do mal com U e mal com L, não é nem um significado, tá? A gente vai aprender uma palavra para trocar que não é o que ele significa, mas é o seu valor oposto, o seu contrário. Esse mal com U, como vocês estão vendo ali, é adjetivo, né? Assim, adjetivo é a classe de palavras que dá característica ao substantivo. E o mal com U, que basicamente significa ruim, tá? Mas para ficar melhor aqui, você vai trocá-lo por uma palavra que tem um valor contrário do mal com U. Aquilo que não é mal com U é bom. Aquilo que não é mal com L é bem. Só que é aí que entra outra coisa que também ensinaram de um jeito simples. Não com relação a todos, mas com relação a esse aqui. O mal com U, decora o que eu vou falar agora. O mal com U, sempre que for mal com U, você conseguirá trocar por bom. Não tem exceção. Agora, quando é mal com L, na maior parte dos casos você vai conseguir trocar por bem. Só que existem casos em que isso nunca vai ser possível. Por quê? Olha o que disse ali. Ele pode ser advérbio, pode ser conjunção temporal, pode ser substantivo, pode ser locução substantiva, ele pode ser 4 coisas. E não é possível que as 4 tenham o mesmo significado. Não tem, tá? Agora, o mal com L, que é adjetivo, sempre vai ser trocado por bom, porque bom também é adjetivo. Então, na dúvida, o que a gente vai fazer aqui? Se esse aqui só é uma coisa, só tem um significado, e esse aqui tem 4, só temos 2 opções aqui. Decora só esse. Decora esse aqui. Se eu conseguir trocar por bom, é mal com U. E se eu não conseguir, é mal com L. É o que sobrou. Só tem um, fácil, né? Nos meus exemplos. Paulo, assistente de palco, fuleiro, foi-se embora, vê? Eu passo aqui. Passou. Jonas não é. Olha aí, bom aluno, não é assim? Se eu consigo dizer bom aluno, Jonas não é um bom aluno. Eita, Jonas. Então vai ser mal com U na primeira. Você agiu bem ofendendo aquele rapaz. Se eu falei bem, é mal com L. Tal atitude será um bem necessário, sim. Um bem necessário. Então é mal com L. Ele não parece ter um bom caráter. Mal com U. Mal de Alzheimer. Mal de Parkinson. Dá para falar bom de Alzheimer? Bem de Alzheimer? Nenhum dos dois. Se não cabe nenhum... Não, olha ali embaixo. Bom começou o jogo e o time já fez o gol. Bem começou o jogo e o time já fez o gol. Tá? Mal com L. Tá? Toda vez que não couber nenhum desses, você vai colocar mal com L e pronto. O mal com U cabe quando é adjetivo. E se você observar, foi na A1 e na A4, né? Jonas não é um mau aluno. A característica de Jonas aqui... Aliás, Jonas não estava falando mal, não. Jonas não é um mau aluno. Né? Porque quando a gente trocou, ficou Jonas não é um bom aluno, né? A característica aqui do Jonas, né, é não ser um mau aluno. Então esse mal caracteriza o substantivo, é adjetivo. Tem que ser o mal com U. Só que veja, você não precisa pensar nisso tudo. Ele não parece ter um mau caráter. Esse mal caracterizou o caráter. Quem tem essa função de caracterizar substantivo é adjetivo. Mas ninguém precisou pensar nisso tudo para responder, né? Os outros, se você observar aqui, ó, você agiu mal. Esse mal fazia referência ao verbo. Quem se refere a verbo é advérbio. E se você voltar ao slide, volta por favor um aí, Paulo. Diz aqui, ó, que esse mal com L pode ser advérbio. Então tinha que ser ele, mas a gente não precisou pensar em nada disso. Pode passar mais um. Tal atitude será um mal necessário. Tem aqui um artigo, não tem? Artigo faz o que com a palavra que vem depois? Torna essa palavra um substantivo. E lá também dizia que o mal com L poderia ser substantivo. Ninguém precisou pensar nisso. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, são nomes de doenças. A classe de palavras que dá nome a alguma coisa, a coisas em geral, inclusive doenças ou não, tá? É o substantivo. Só que não tem uma palavra só, tem
mal de Alzheimer. 3. Representando o nome da doença. Se eu tenho mais de uma palavra fazendo a mesma coisa, eu chamo de locução substantiva. Volta aí, por favor, Paulo. Não, voltar, tá? Mais um. Aí. Fala que ele também é locução substantiva. Ninguém nem precisou pensar nisso. Volta. Pode tirar. Não, ele tem uma foto. E outra coisa aqui, ó. Também fala que esse mesmo mal com L pode ser conjunção temporal. Quando ele é conjunção temporal, ele não significa, aliás, ele não pode ser trocado por bem. Mas, ó, ele é sinônimo de assim que, logo que. Passa mais um, por favor, Paulo. É o que acontece no último exemplo. Assim que começou o jogo, logo que começou o jogo, conjunção temporal. Não cabe bem, mas cabe logo que, assim que. E nem assim você precisou pensar nisso. Bastava trocar por mal, trocar por bom, se desse certo, colocaria com U, se não desse, coloca o que sobrou, que é mal com L, tá? Se alguém ficar em dúvida aí, porque também já teve esse caso aí, né? Professor, eu sempre troco, qual é o mesmo que troca por bom e qual é que troca por bem? Tem gente que troca isso, né? Então, ó, lembra disso aqui. Esse U, se eu fechar aqui em cima, vira o O da palavra bom. Oh! E se eu botar duas perninhas no L, vira o E da palavra bem. Não erre mais isso aqui não, tá? Pode passar. Mas sem I e mais com I. Mas sem I, esse é o caso que as pessoas erram mais, né? É aquele que indica a adversidade. O que é adversidade? Um valor contrário àquilo que foi dito antes, tá? Ele é sinônimo de porém, contudo, todavia, e você decora qual desses você quiser, não precisa ser todos. O mais com I, por outro lado, pode ser uma conjunção, né, aditiva, tá? Pode ser pronome indefinido. Enfim, ele vai ter, ainda tem advérbio de intensidade, né? Normalmente ele vai se opor à palavra menos, tá? O que é que teve menos significado aí? O mas sem o i, né? Então, sempre aquilo que tem menos coisas se torna mais fácil para a gente. Olhem para ele, tá? Passa, por favor, aí. Aí. Fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Com ou sem i? Sem i, porque eu consigo dizer, porém não conseguiu. Observa que teve um valor contrário. Porque se uma pessoa faz muita força para abrir a porta, espera-se que ela consiga. Só que aconteceu uma coisa contrária ao que se esperava, ela não conseguiu. O que tem valor de adversidade, contrariedade, é justamente o mas sem i, tá? Depois tem a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo. Tem aquele valor de acréscimo. Eu consigo trocar por menos ricos do mundo. É o mais com i, tá? Fácil também. Existe um terceiro caso que não está aí, porque ele é o mais fácil também e é o menos cobrado, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente tem o mas assim, tem esse mas assim. O que é esse mas? De mar. Se eu falar assim, ó. Pronto. O homem é mau. A mulher é má. E as mulheres são más. É o plural da palavra má. Tá? Esse é mais tranquilo, né? Sim, porque ele é o que confunde menos. Aí acaba caindo menos também. Tá? Do mesmo jeito que eu consigo pegar esse mal com o, que é adjetivo, e trocar por bom, eu consigo pegar o má, que é o feminino de mal, e trocar por boa. Se mal significa bom, má significa boa. Se maus significa bons, coloquei no plural também, então mas significa boas. Desculpa, significa não, né? Se significasse boa, não era mal. Eu posso trocar por boa, que eu quis dizer, tá? Significa ruim. Meio ou meia. O meio inicial ali, o primeiro, tá? É um advérbio. E enquanto advérbio, ele não pode ter variação, não pode ter flexão. Isso significa o quê? Que não existe plural daquele primeiro meio. Não existe feminino. Tem que ser meio sempre desse jeito aí. Agora, esse outro aqui, o meia, enquanto o numeral fracionário é adjetivo, aceita flexão de gênero e número. Ele pode ser um numeral fracionário ou um adjetivo. Aceita flexão, mudança, variação. Em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. O que é que isso quer dizer? Que esse meia pode ir para o masculino e virar meio. Que ele pode ir para o plural e virar meias. Ele aceita flexão, tá? Como é que eu vou saber quando usar cada um? Porque enquanto está escrito meia e meio, eu não erro. Mas e quando esse meia for colocado no masculino e ficar meio? Como eu vou saber se é esse meio ou se é esse?
pelo significado. Tudo aqui a gente está vendo um significado para trocar, né? Assim, esse meio significa mais ou menos, ou um pouco, ou parcialmente. O de baixo, o meia, tem valor de metade. Então, vê os exemplos aí, Paulo. Aqui, eu devo dizer o quê? Meio cansado. Por que meio cansado? Não, mas não, tudo bem, mas veja aí. Você explicou certo, só que só faltou você dizer uma coisa. Você fez meia cansado, não cabe aqui, né? Por que é que não cabe? Porque cansado é palavra masculina. Então aqui tem que ficar meio no masculino, cansado. E por que teve que haver essa concordância? Porque ele é isso aqui, ó. Esse aqui não concorda para se flexionar em gênero e número? Olha lá, se eu trocar cansado masculino por cansada, vai ficar meio? Fica meia cansada, é? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha aí. Todo mundo concordando comigo, né? Eu disse aqui o quê? Esse aqui tá porque cansado é masculino, né? Assim todo mundo fez, é. Aí eu coloquei cansada no feminino. Então agora tem que virar meio, virar meia. Meia cansada, tá certo? Esse meio aqui significa isso, ó. Cadê? Aqui em cima. Um pouco, parcialmente. Se ele fosse esse daqui, tá? Ou adjetivo, né? Se ele fosse isso aqui, ele significaria metade. Se eu conseguir flexioná-lo, tá? Esse aqui se flexiona. Se eu conseguir flexionar, quer dizer que ele significa metade, tá? Se significar metade, vê se tem lógica. Meio cansado, tá metade cansado. Tipo, as pernas para baixo cansou, o resto não. O cara tá acima, aqui em cima, né? Não faz sentido. Meia cansada. Uma parte tá, a outra não. É tipo um derrame, né? Não dá. Aqui é metade, um pouco, parcialmente cansada. Então tem que ser meio, sem flexão de gênero ou número, tanto aqui quanto aqui. Agora aqui embaixo, sim, tem a ver com o gênero. Ó. Copo é palavra masculina, então meio copo. Garrafa, palavra feminina, meia garrafa. Por que aqui teve concordância? E aqui que também tinha masculino e feminino não teve? Por conta do significado. Aqui não significa um pouco, mais ou menos, parcialmente, mas aqui não significa mais ou menos copo. E o resto dele é o quê? Um prato, né? Aqui é o quê? Metade do copo, metade da garrafa, tá? É o significado. Significando metade, ele tem que concordar com a palavra a qual ele se refere. Se aqui era copo, que é masculino e está singular, fica meio masculino singular. Se é garrafa, feminino singular, meia, feminino singular também. Beleza? Pode passar. Onde e aonde? Caso importantíssimo que isso cai bastante, tá? Sabe por que isso aqui cai bastante? Ó, o onde e o aonde, tá? Podem ser os dois advérbios. Esse onde sozinho, além de poder ser advérbio, deixa eu colocar assim aqui, se eu não esqueci. Os dois podem ser advérbios. Na verdade, esse aqui sempre vai ser advérbio. Esse aqui pode ser advérbio e também pode ser um pronome relativo. Fiquem tranquilos que vocês não vão ter que pensar nisso para acertar isso aqui, tá? Só estou mostrando porque é que cai muito. Toda vez que uma mesma palavra pode pertencer a duas classes gramaticais diferentes, a banca explora muito isso, nas questões de reescritura principalmente. Né? Ela pergunta, não só a reescritura, na verdade, né? É outro tipo de questão também, onde ela possa pegar duas frases diferentes e empregar a palavra onde. E dizer para você, os termos em destaque, coloca o onde em negrito, nas duas, se equivalem. A pessoa que está caindo de paraquedas na prova, sabe aquela pessoa que alguém da família fala, vai, besta, se inscreve, vai que tu passe. É tipo assim, vai, joga na Mega Sena. Só que a Mega Sena são 6 números, não sei como joga, é 6, que tem que acertar? 6? Pronto. E na prova tem quantas questões? 100, 120, né? É uma missão um pouco mais difícil que a Mega Sena, né? Vai, besta, chuta, vai que você consiga, né? Aí a pessoa vai lá, o cara que não estudou, ele vai olhar para o onde, tem duas frases, ó. Uma está escrita onde, assim. Na outra está escrito do mesmo jeito. Aí pergunta, os termos em destaque se equivalem. Aí ele faz
O-N-D-E. O-N-D-E. Que questão besta da porra, bicho. Certo? Né? Se lascou. Porque um era advérbio e o outro era pronome relativo. Tá? Então, quando chegar nessa parte do assunto, sim, vocês vão ter que saber diferenciar um caso do outro. Quando ele é pronome, quando ele é advérbio. Agora, não é esse o caso. Agora eu quero que vocês saibam diferenciar quando tem esse A e quando não tem. Estou explicando por que esse caso cai bastante, por conta disso aqui, tá? Mas o onde e o aonde são fáceis de serem diferenciados. O onde é o único que pode ser pronome relativo, como eu já disse, né? Mas esses dois podem ser advérbios. E eles são o mesmo advérbio. Eles se referem a lugar, sempre. Então, a diferença aí é se esse lugar é um lugar que indica movimento ou que você está parado. Exatamente, tá? O aonde aqui, ó, é o mesmo onde, valeu? Só que ele tem isso aqui. Que é isso? A letra A somente? Não, é uma preposição. Esse A é uma preposição. Preposições aparecem quando termos que vieram antes da preposição pediram. Por exemplo, quer ver um exemplo aí que todo mundo vai acertar assim, sem eu ter dado regra nenhuma aqui? Quem ama, ama alguém. Mas quem precisa, precisa de alguém. Eu não expliquei nada, todo mundo respondeu no automático aí. Não é assim? Quem precisa, precisa de alguém. Às vezes você fala outro verbo que pediu preposição também e é a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Eu não expliquei nada, vocês disseram, tá certo. Quem vai, vai a algum lugar. Esse a, que vocês mesmos responderam, vai se somar ao onde, virando aonde. Então, na hora de eu perguntar, Paulo, passa por favor aí. Aí, ó. Deixa eu achar logo esse exemplo aqui. Você pensa que vai, eu devo dizer aonde, porque quem vai, vai a algum lugar. Eu somo a com onde, vira aonde, tá? Agora, você estava. Quem está a algum lugar? Está em algum lugar. Tem preposição? Tem, mas a preposição em nunca vai se somar ao onde. Viraria o quê? É onde? Não nem existe essa palavra, né? Então, quando pede qualquer preposição que não seja a, você usa a forma onde sozinha. E observa que, quando pede outra preposição que não seja a, esse verbo não indica movimento, ou seja, você está parado. Você estava, tem que ser onde. Se você está, você estava parado. Agora, você pensa que vai aonde? Se você vai se movimentar. Não é assim? Quem indica movimento é aquele, isso aqui não, tá? Quer um bizu melhor do que esse ainda? Já está fácil, eu sei que tá, mas vocês também. Mas tem uma coisa mais fácil, isso. Do mesmo jeito que é correto eu dizer assim, quem vai, vai a algum lugar, também é correto dizer quem vai, vai para algum lugar. Então, ó, esse a vai ser sinônimo da preposição para. O que é que isso quer dizer? Que você vai tentar falar para onde. Se você conseguir, você coloca o a. Se você não conseguir, coloca o onde. Vamos testar? Você estava para onde? Deu certo? Não. Você vai para onde? Deu certo? Deu. Você usa, tá? Simples e fácil. Só tem um caso em que esse para não vai caber. Existe um verbo que também indica um movimento, só que a preposição para não cabe para ele. É o verbo chegar. Eu, inclusive, tive que colocar um exemplo com ele justamente por isso. O verbo chegar, tá? Oi? Não. Quem chega, chega a algum lugar. O problema é que nós aprendemos a falar errado. E não foi no colégio, aqui não foi ninguém do colégio, professor, que isso não é errado, não. É o dia a dia mesmo. Do mesmo jeito que a gente fala um monte de coisa errada, a gente diz isso, cheguei em casa. Se você chegou, você se movimentou. Verbos que indicam movimento pedem a preposição a. Então o correto é cheguei a casa. A gente só acerta quando vai falar de país. Minha amiga chegou ao Brasil. Aí você diz certo, você coloca o a. Mas quando vai falar de casa, a gente costuma colocar a preposição em, tá errado. Você até pode usar a preposição em, desde que você esteja dentro de alguma coisa e essa coisa chegue com você a algum lugar, tá? Então você diz assim, cheguei em um carro, cheguei em uma moto, cheguei em um avião. Eu usei o em porque eu estou dentro da coisa, essa coisa foi quem andou, estava parado lá dentro, né? Então cheguei em casa significa que você anda no trailer. Está dirigindo a sua casa, ela anda com você. Está errado, tá? É cheguei a casa. Aí, ó. Cadê aqui? Não terminei, faltam duas. Ninguém sabia onde ou aonde ficava a livraria. Onde? Veja, tem mais de um motivo para você saber aqui. Se a livraria, aliás, se é uma livraria, ela está parada. Então é onde? Tem que ser. Se você, a gente já viu um caso aqui. Se a livraria está parada, já sabemos que é onde.
Quer mais coisa? Mais prova, olha aí. Quem fica, fica em algum lugar. Não é A. De novo, outra prova. Tem que ser onde? Terceira prova. Eu consigo falar, ninguém sabia para onde ficava Maria? Não. Tem que ser onde, tá? Não sei bem onde ela quer chegar. Quem chega, chega. Então é aonde, tá? E aí esse é o caso em que não caberia colocar o para. Não sei bem para onde ela quer chegar. O para aí ia ficar bem esquisito, né? Mas eu já falei aí, o chegar, nesse caso, o para não cabe, beleza? Dúvidas aqui? A frase em que o vocábulo onde está mal empregado. O ministério é um muro onde a inteligência esbarra. O bom não é bom. Esperar. Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou. Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. A ciência é melhor por letra E. Porque aqui, ó, a adolescência é a melhor época da vida, onde todos os erros são compreendidos. Eu falei que o onde e o aonde indicam o quê? Lugar. A adolescência é a melhor época da vida, onde todos os erros são compreendidos. A adolescência é um lugar? Então eu não posso colocar o onde. Esse onde aí é pronome relativo. Só que ele está mal empregado porque ele tem valor de lugar. Então eu teria que trocar esse onde por na qual para concordar com a adolescência. Tá? Só que vai um pouquinho além do que a gente está vendo, porque é justamente essa diferença de advérbio para pronome, isso aí. É da FGV. A gente vai ter que ver isso aí sim, mas não agora, e sim na hora de diferenciar de verbo e pronome. Tá? Paramos em onde e aonde? Só adianta para ver onde é que vai ficar aí. A próxima para anotar. Está, beleza. Pessoal, estão liberados, tá? Até semana que vem. Vou anotar isso aí, se não esqueço.